Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos aí então à nossa última aula da disciplina, né? Normalmente eu termino aqui no século XIX e, como vocês sabem, o século XX e XXI fica por conta dos seminários de vocês. E eu termino hoje falando um pouco do mais importante naturalista do século XIX, um dos mais importantes da história, né? Que é o Charles Darwin. Então eu vou já projetar aqui a apresentação para a gente começar. Muito bem. Alguns de vocês já fizeram seminários sobre o Darwin, então é um tema conhecido e também talvez ele seja o cara mais estudado, né, o cientista mais estudado da história. Então muitos fatos já são conhecidos por ele, né? Mas eu queria destacar algumas outras questões importantes e compartilhar com vocês um pouco desse cientista que, para mim, de fato, é um dos grandes nomes da ciência. Quero começar chamando sua atenção, né, para algo que eu já falei algumas vezes na disciplina. O Darwin, ele é conhecido como pai da teoria da evolução, tem razões para isso, e vocês vão compreender na aula de hoje, nos documentários que eu vou compartilhar com vocês nos próximos encontros, mas é importante a gente ter clareza de que ele é só uma peça desse quebra-cabeça que foi sendo montado ao longo dos anos, como a gente já falou, né? Então, nós não podemos começar a história da evolução com o Charles Darwin. Na verdade, a história é muito anterior, como a gente viu ao longo da disciplina. Talvez o grande mérito do Darwin tenha sido exatamente perceber como juntar todas as informações dos naturalistas que vieram antes dele e consolidar isso em uma teoria, em um livro que fizesse sentido ser discutido pela ciência. Mas vamos lá. Então, nós estamos falando, como eu disse, do mais importante nome da ciência no século XIX. Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, inclusive nesse dia é comemorado o dia de Darwin, né, dia de nascimento dele, e faleceu em 19 de abril de 1882. Então, ele é claramente uma figura do século XIX, que cresceu sob toda aquela efervescência social e política que vocês perceberam nas aulas, ou na participação do professor Marco Antônio, professor Giló. Então, esse desenvolvimento dele, né? Aqui a gente tem vários registros dele, ele aos 7 anos, depois aos 30, aos 49, aos 55, aos 65, já próximo da morte, aos 71 anos. Todo esse desenvolvimento da sua cultura, do seu intelecto, né? Do seu conhecimento científico, se dá, então, ao longo do século XIX, esse período efervescente que a ciência o que a sociedade estava se passando, como nós vimos aí. Darwin vem de uma família muito tradicional, né? A mãe dele se chamava Susana Widwood Darwin e o pai dele da linhagem dos Darwin, né? O Robert Warren Darwin. Nós já vimos uma figura importante nessa história, que é o Erasmus Darwin, que era pai do Robert Darwin e que foi um grande evolucionista. Os Darwin é uma família aristocrata inglesa muito rica, com forte tradição na medicina do século XVIII, século XIX, e com muito conhecimento científico, né? Inegável contribuição do Erasmus Darwin, né? O pai do Robert e o avô do Charles, uh, inclusive nas ideias evolucionistas, como vocês perceberam. Robert Darwin era mais tradicional, não difundiu essas ideias, né? Bom, hoje, o dia que a gente está gravando essa aula, inclusive, né, é o dia do biólogo, né? Aproveitar para cumprimentar vocês, se estiverem assistindo essa aula hoje. E eu recebi uma mensagem um pouco curiosa, né, de que a biologia nasce e cresce conosco, né? E é um pouco disso mesmo. Obviamente, a gente não pode chamar o Darwin de biólogo, essa ciência não existia ainda. A biologia é uma ciência bem recente,
mas ele era um naturalista nato desde criança, né? Aqui essa imagem Darwin aos 7 anos, já colecionava besouros, já colecionava plantas, colecionava borboletas. Então ele já tinha esse interesse pela natureza, que no início preocupou os pais dele, né? Porque ele mostrava pouco interesse pelas coisas tradicionais da vida, né? Como a medicina, ou o clero, né? Outras questões dessa natureza. Então, Darwin já tinha desde cedo um envolvimento muito forte com a natureza. Até que em 1817 ele vai para Sherbrooke estudar, né, onde o irmão dele mais velho, Erasmo, o chamado Erasmus Darwin, né, também já estudava. E ali ele começa a se preparar e começa a ter contato mais formalmente com grandes professores, alguns naturalistas, mas embora tenha ido estudar a medicina, né, se preparar para os estudos de medicina, principalmente na Universidade de Edimburgo, com o irmão Erasmus Alvey Darwin, onde eles moraram juntos, né? Erasmus era uma figura ah, mais popular, né? Um boêmio, muito diferente do Charles, né? Embora ele carregasse o nome do avô, né? O Erasmo Alvey Darwin era uma figura carismática, um cômico, enfim, uma figura menos formal, vamos dizer assim, que a própria linhagem Darwin. Aqui em Edimburgo ele começa então os seus estudos de medicina, né? E em Edimburgo ele tem algumas influências grandes, né? Edimburgo era um centro de ciência e de pesquisa no século XIX. Ali Darwin então teve contato com grandes naturalistas, mas há uma passagem da biografia do Darwin que é muito curiosa, que é o Darwin depois ele vai ficar conhecido e muito da, da, do valor da conquista dele vem exatamente dele ser um exímio atirador, um taxidermista, né? Ele tinha cuidado com os animais e boa parte disso ele aprendeu na Universidade de Medicina de Edimburgo com um ex-escravo, uma figura muito importante na biografia do Darwin, mas pouco falado, que é o John Edmonston, que trabalhava na Universidade de Edimburgo como taxidermista. Esse cara ele era um ex-escravo, como eu disse, né? E, e essa amizade entre eles fez crescer coisas muito interessantes no Darwin. Primeiro, as habilidades dele em cuidar daquilo que ele coletava, né? Ele era um exímio caçador, mas também uma rejeição muito radical que o Darwin tinha pela escravidão, né? Certamente essa convivência com John Edmonston fez com que Darwin crescesse em si o senso de liberdade e um fator muito contrário à ideia de superioridade de raças, né, ou da própria escravidão. É curioso, e aí eu quero fazer um parênteses, né, porque criou-se o tal darwinismo social, né, e muito isso imputado ao Darwin, mas o Darwin era exatamente o oposto disso, né? O Darwin era um cara que não acreditava na superioridade de raças, por exemplo. Por isso, muitas das suas ideias foram equivocadamente interpretadas, né? Bom, ao longo da sua formação, ainda na Faculdade de Medicina, Darwin vai ter contato com grandes naturalistas ah, mundiais, né? Uma das figuras muito importantes na vida do Darwin é esse senhor que aparece aí na foto, Robert Grant, que era um naturalista, um zoólogo do início do século XIX, e que era um lamarquista, né? Na verdade, toda geração que vem do início do século XIX vem muito influenciada pelo Lamarck. Então, eu quero voltar, uma coisa que eu já falei quando a gente comentou sobre Lamarck. Lamarck muitas vezes é tido como uma pessoa secundária na história da ciência, mas isso não é verdade, né? Se não fosse ele colocar aquele tijolinho lá, outras pessoas não chegariam às suas conclusões. Então, Lamarck acendeu a ideia
do transformismo de uma maneira muito clara, podendo discutir um mecanismo, né? Outros falaram de evolução e de transformismo, mas o Lamarck, de fato, acendeu essa luz que iluminou grandes naturalistas do século XIX. O Robert Grant era um deles. Em 1826, Darwin se torna amigo e é fortemente influenciado pelo zoólogo inglês Robert Edmund Grant. Bom, é, há um detalhe interessante que o Darwin ficou conhecido muito claramente, né, isso muito bem registrado, que o Darwin tinha muitos problemas na faculdade de medicina. Ele não se empolgou com a medicina e ele não conseguia acompanhar as aulas, as disciplinas, principalmente aquelas aulas que envolviam cirurgias, né? Imagina como era uma cirurgia no século XIX, onde a gente não tinha tecnologia, não tinha anestesia adequada, enfim. Darwin se impressionou muito negativamente com isso e ele, então, não conseguiu continuar na faculdade de medicina. Então, a gente tem um fato muito interessante que, em 1827, o pai dele, o Robert Darwin, decepcionado com a falta de interesse do Darwin pela medicina, acabou matriculando ele num curso de bacharelado em artes na Universidade de Cambridge, para que ele se dedicasse ao estudo da teologia, se tornasse um clérigo. O clérigo era um representante da igreja que viajava pelo interior da Inglaterra, difundindo as ideias da religião e da Igreja Católica. E o Darwin acabou vendo nisso uma grande oportunidade, que é a oportunidade, das palavras do próprio Darwin, explorar as maravilhas da criação de Deus, né? Então, o Darwin vai para a Universidade de Cambridge e ali começa a se dedicar ao contra a vontade do pai, né? Embora o pai tenha matriculado ele para se dedicar à teologia, Darwin começa a se dedicar ainda mais à história natural, tendo a chance de visitar diferentes locais. Eu quero aqui fazer um parênteses, eu esqueci de falar no início, porque a pronúncia correta do nome deles, né, da família, é Darwin. O W tem som de U, na verdade. Mas como se popularizou tanto chamar de Darwin, a gente vai manter essa palavra Darwin, mas realmente a pronúncia correta seria Darwin, e não Darwin, como a gente fala. Mas, enfim, isso acabou se popularizando dessa forma. Muito bem. Em 1828, Darwin tem a grande sorte da vida dele, né? Ele passa em Cambridge a frequentar as aulas de um grande naturalista também do século XIX, um botânico, né, chamado John Stevens Henslow, e Henslow passa a ser o grande mentor do Darwin, né? Então, em 1828, ele começa a assistir às aulas do Henslow, né? E o Henslow, então, vira a grande figura, o grande mentor, o grande mestre do Charles Darwin. E ali todos os horizontes começam todas as possibilidades começam a abrir para o Darwin. E a grande chance, a grande oportunidade foi exatamente fazer uma viagem pelo mundo. Na verdade, o Henslow tinha sido convidado para para uma expedição que partiria da Inglaterra, uma expedição planejada para durar 3 anos, né? Essa expedição, na verdade, era uma expedição cartográfica, né? Ou seja, o objetivo era mapear o planeta, mas tinha ali uma vaga para um naturalista. As únicas exigências é que esse naturalista tinha que bancar suas próprias despesas, não seria um membro formal da expedição, portanto, e teria que dividir a cabine com o comandante do navio, né? Que era uma figura pouco popular, né? Uma figura mais fechada, e que já tinha, inclusive, tentado suicídio em outras expedições. Então, ter uma companhia era uma forma de garantir que essa figura não, essa figura, o comandante Fritz Roy, não tentasse se matar de novo, enfim. Então, era uma companhia para o Fritz Roy
na viagem. Mas era muito difícil conviver com o Fritz Roy. O escolhido para essa viagem foi o Henslow, mas o Henslow já era uma pessoa de idade, já era mais velho. A viagem estava se planejando ser uma viagem muito cansativa, de fato, né? Ela foi planejada para 3 anos, acabou demorando 5 anos. E esse tempo todo no mar, praticamente, com uma pessoa intragável como o Ritz, né, o Fritz Roy, desculpa, era algo que o Henslow não queria. E o Henslow, então, indicou o Charles Darwin para essa viagem. Muito bem. Darwin precisava, é claro, do apoio da família. Por quê? Porque, como eu disse, a Inglaterra não ia pagar as despesas desse naturalista. Então, imagina quão caro era essa oportunidade, né? E aí eu abro outro parênteses importante, né? Porque às vezes a gente pensa que tudo caiu de mão beijada, né? Não é bem assim. É claro que a vida ela é feita de oportunidades, mas você também tem que estar preparado para essas oportunidades, né? Não adiantaria nada, por exemplo, Darwin ter muito dinheiro e não ter sido um aluno brilhante, né? O Henslow não o indicaria. Por outro lado, o Henslow também não indicaria um aluno brilhante que não tivesse condições de se manter nessa viagem. Então, a vida é feita de oportunidades, mas a gente tem que estar preparado para essas oportunidades, né? Então, não há demérito nenhum no fato do Darwin vir de uma família rica, ao contrário do Wallace, né, que a gente já comentou, mas ambos marcaram o seu nome na história. Bom, de qualquer forma, a recepção dessa proposta não caiu bem na família do Darwin, né? O pai dele se recusou imediatamente a custear essa viagem, né? O pai dele disse isso para ele: viajar pelo mundo, experimentando pratos exóticos, refinando a pontaria? Não, a vida é mais séria do que pensa e o pão do dia a dia não está ganho. Então, o pai do Charles, não vou bancar essa sua aventura, né? Na visão do Robert Davi era uma aventura e o Charles não estava se demonstrando seriedade para merecê-la, né? Afinal de contas, ele não se tornou médico, não se tornou clérigo e não e estava apenas se dedicando à história natural, algo que não era a tradição para uma família tão poderosa, rica e tão tradicional quanto a família dos Darwin. Bom, aí entra em cena uma figura muito importante, né? Que é um tio do Darwin, um irmão da mãe dele, né? O Josias Wedgwood II, que tinha um perfil muito parecido com o irmão do Charles, né? Aquele fanfarrão que eu disse e tal. Mas, de qualquer forma, o pai do Darwin respeitava muito o Josias e o Josias. E o Darwin percebeu o seguinte: olha, na verdade, o pai do Darwin disse: se você conseguir alguém sério que me convença, eu banco a viagem para você, em outras palavras, né? Óbvio. E essa era a pessoa, porque o pai do Darwin respeitava muito o Josias, e finalmente o Josias convenceu o Robert Darwin a financiar essa viagem de volta ao mundo para o Charles Darwin. Darwin, então, na época, namorava uma, 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 uma pessoa, né, uma senhora chamada Fanny, toma a decisão, então, de terminar o relacionamento, né? E resolve embarcar nessa viagem que mudou a vida das ciências naturais, né? Eles embarcaram em 27 de dezembro de 1831 num navio de pesquisa, né, chamado Beagle, e, como eu falei, essa viagem deveria durar 3 anos e dura 5 anos, né? Uma volta ao mundo, literalmente, né? Principalmente no hemisfério sul. Nessa viagem tem muitas passagens muito importantes e interessantes, embora a que mais se popularizou e que todo mundo normalmente lembra é a passagem dele pelas Ilhas Galápagos, onde ele ah, teria percebido aí algumas características notáveis que diferenciava. Galápagos era, na verdade, um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, e em cada ilha animais com particularidades, como no caso dos tendilhões, famosos tendilhões
formatos de bicos diferentes, né? É claro, a passagem por Galápagos foi extremamente importante, mas eu quero destacar outros pontos fundamentais. Esse era o Beagle, né? Um navio que não era um navio de guerra, então ele não viajava em esquadras, por exemplo, né? Ele, na verdade, era um navio de pesquisa. Aqui a planta original do Beagle, mostrando a parte inferior, o gabinete do comandante, que era dividido com o Charles Darwin. E ali, então, viajavam, obviamente, embora o comandante fosse um capitão, né? E tivessem militares a bordo, como eu falei, o objetivo central era mapear, corrigir o mapa do mundo, né, conhecer melhor e redesenhar o mundo. Essa viagem começa, então, na Inglaterra, inicialmente vem para a América do Sul, chega ao continente, ao hemisfério sul, passando aí pelas ilhas São Paulo, eh, e São Pedro, que são as ilhas mais distantes do Brasil, né? Passam em Fernando de Noronha e depois chegam à Bahia, e ali a Recife, Salvador, vão passando pelo Nordeste brasileiro, passam pelo Sudeste, depois ah, ah, passam pela Patagônia, né? Atravessam ali, ah, mapeiam a parte da Patagônia, sobem o continente americano pelo Pacífico, vão até Galápagos, e de Galápagos vão para a Oceania, passando por Nova Zelândia, a Austrália, e depois, quando eles vão para a África, e quando retornariam à Inglaterra, o Fritz Roy então decide vir ao Brasil novamente, né? Então, durante essa viagem, foram várias paradas no Brasil, né? E ele volta ao Brasil para corrigir alguns dados que ele não tinha entendido, e só depois retornam à Inglaterra, 5 anos depois retornam à Inglaterra. Então, tem muitas passagens interessantes nessa viagem, né? Então, eles partem de Plymouth em 27 de dezembro de 1831, entre 16 de janeiro de 1831 e 21 de agosto de 1836 e 21 de agosto, desculpa, eles visitam Cabo Verde, né? Estiveram na Bahia em 28 de fevereiro de 1832 e 1º de agosto de 1836. No dia 5 de abril de 1832, ele esteve no Rio de Janeiro. Em 17 de dezembro de 1832, na Terra do Fogo. Em 11 de agosto de 33, na Patagônia. Em 14 de novembro de 33, Montevidéu. Em 1º de março a 10 de março de 1874, eles frequentaram, né, mapearam as Ilhas Malvinas, que até hoje é um foco de conflito entre Inglaterra e Argentina pela posse dessas ilhas, né? Em 20 de julho de 1835, eles chegam a Calau e, e passam também no Chile, né? E no Chile, o Darwin tem uma oportunidade interessante. Quer dizer, ao longo da viagem, algumas paradas ocorriam, né? E essas paradas eram estratégicas para reabastecer o navio, né? Tanto de combustível quanto de insumos, né? De alimento. E o Beagle ficava parado alguns dias, às vezes algumas semanas, num determinado local. E nessas paradas, o Darwin aproveitava para fazer incursões em terra. Aliás, o próprio Darwin diz que essas paradas eram importantes até para a saúde dele. Ele passava muito mal durante as navegações, e nessas paradas ele tinha momentos de grande produção, porque ele ia conhecer a região, fauna, flora, geologia. É importante dizer também que o Darwin não podia levar muita coisa no navio, né? Imagina uma viagem de 5 anos, como era muito limitado tudo. Mas o Darwin levou um livro só, o Princípios de Geologia, publicado pelo Charles Lyell, ainda no século XVIII, né? Final do século XVIII. Então, com esse livro, o Darwin conseguiu entender, e eu já destaquei aqui algumas vezes, a importância da geologia para as ciências naturais, né, sobretudo para a evolução. O Darwin conseguiu entender aquela geologia que ele estava visitando. E ele, então, teve a chance, por exemplo, de visitar florestas petrificadas a mais de 2.000 metros de altura.
e encontrar fósseis de conchas marinhas a mais de 4.000 metros de altura. Ora, lembra daquela discussão? Quer dizer, se tem fósseis de animais marinhos a 4.000 metros, só há duas explicações possíveis para isso, né? Ah, tirando, obviamente, a ideia de que alguém levou e colocou eles lá. Ou que você, a 4.000 metros, está andando num solo oceânico, né, que se foi soerguido, ou que o mar tinha retrocedido. Vamos lembrar que a primeira hipótese é que estava agora sendo discutida, ou seja, a ideia de que o planeta se movimentaria e que haveria o soerguimento na formação das montanhas e das cordilheiras. Então, isso foi muito importante, né? Encontrar essa floresta petrificada, na verdade, árvores fósseis a 2.000 metros de altura. Entre 16 de setembro e 20 de outubro de 1875, ele então chega a Galápagos, né? Essa imagem mostra bem Galápagos, um conjunto de ilhas vulcânicas, né? E um arquipélago, são cerca de 13 ilhas, e nessas ilhas o Darwin, então, permaneceu por um tempo e pôde estudar e ter contato com algumas preciosidades, né? Ali, por exemplo, ele percebeu que havia variações ou pequenas variações nos bicos das espécies e ele coletou espécies de várias ilhas, né? Porque chamou a atenção dele o formato do bico. Ali também ele viu diferenças de tartarugas gigantes, né, com cascos diferentes em ilhas diferentes, né. Encontrou iguanas marinhos, né, esses animais são os únicos animais que realmente bebem água, né, exalam o sal pela narina, adaptados então ao mergulho. E encontrou pinguins no Equador, que é uma característica também muito interessante. Mas eu quero focar um pouco nos tendilhões, porque aqui temos mais um golpe de sorte, né? Que o destino deu ao Darwin. Darwin só vai perceber a importância do formato de bico e relacionar esse formato de bico com as ilhas quando ele já tinha voltado para a Inglaterra. E o Darwin cometeu um erro básico, né, que nós biólogos não podemos cometer, porque às vezes as oportunidades são únicas na vida. O Darwin não registrou, ele coletou muitos bichos, mas ele não registrou, no caso dos tendilhões, de qual ilha era cada animal que ele coletou. Então, isso teria se perdido completamente, não fosse um tremendo golpe de sorte. O capitão Fritz Roy também tinha, ele também fazia coleções de animais, né, muito mais por hobby, né, ele não era um estudioso, ele era, na verdade, um cartógrafo, né, mas ele tinha coletado animais e anotado, talvez a característica do geógrafo, né, a apontar exatamente o local de onde ele foi coletado. Isso vai ser fundamental depois, e aí há uma ironia, né? O fato de que o Fritz Roy ah, era um fixista, um criacionista ferrenho, né? Não admitia qualquer ideia de evolução, mas foi quando Darwin recorre a ele e ele então empresta a coleção de animais. O Darwin consegue então perceber que haviam pequenas variações no bico desses animais de diferentes ilhas, o que era uma característica, né? Bico de ave está muito relacionado com o hábito alimentar. Então, isso foi fundamental para descrever essa teoria. Então, o entendimento daquilo que é biogeografia foi fundamental, né? Relacionar as espécies com as diferentes ilhas, né? Uma das perguntas é por que Deus faria bichos tão semelhantes, mas com pequenas variações morfológicas em ilhas tão próximas, né? Isso não fazia muito sentido. Então, Darwin começou a perceber a importância da biodiversidade, dos padrões comuns de vida, das diferenças ambientais, das adaptações dos seres vivos, das migrações, e interpretou, então, casos concretos de adaptação, de evolução, estudando os famosos tendilhões de Darwin e as tartarugas das Ilhas Galápagos, né? Os tendilhões são marcantes porque o bico, como eu disse, está muito relacionado ao hábito alimentar. Então,
como em diferentes ilhas, esses animais, que eram todos aparentados, provavelmente vindos de um ancestral comum, teriam se diversificado nas ilhas exatamente porque o tipo de alimento disponível em cada ilha era um pouco diferente, né? Então, quando o tipo de alimento varia, a forma do bico também varia, né? Então, a gente tem os frugívoros, os cetívoros, os granívoros, os, ah, ah, os carnívoros, né? Enfim, diferentes modelos de bico relacionados aos diferentes hábitos alimentares. Isso permitiu, então, que o Darwin, depois, né, quando voltou à Inglaterra, fizesse o mapeamento e correlacionasse as relações de parentesco ou de possível parentesco entre essas espécies que habitavam diferentes ilhas de Galápagos e que tinham hábitos alimentares também diferentes. Galápagos é uma preciosidade, né? Como eu já chamei a atenção das tartarugas, das iguanas marinhas, que também variavam de ilhas, né? Iguanas marinhas, iguanas terrestres, com hábitos alimentares diferentes. Lá em Galápagos existe um corvo marinho que tem asas atrofiadas, né? Que ele não consegue voar, mas é um exímio mergulhador, né? Os mergulhões de Galápagos. Imagina, né? E aí é fácil aparecer perguntas como por que Deus faria uma espécie com asas atrofiadas que não serve para voar, mas sim para nadar, né? Os falcões de Galápagos, os gansos de patas azuis, né? Os albatrozes de patas azuis, ou de pernas azuis, desculpa, né? Quem tem pata é o pato, são pernas que os animais têm, de pernas azuis. Por que ter pernas azuis, né? Na verdade, essas pernas azuis se camuflam no solo vulcânico de Galápagos. Então, há uma série de características interessantes que ajudam o Darwin a formular a sua percepção sobre variações que ocorrem dentro da espécie. A gente vai perceber isso. Bom, como eu disse, o Darwin leva com ele o livro Princípios de Geologia, né? Esse livro tinha coisas muito importantes, né? O Charles Lyell já tinha proposto ideias muito inovadoras, né? Com o fato das leis naturais serem constantes no tempo e no espaço. Isso é a base do uniformitarismo, né? Que começou a ser desenhado lá atrás. A gente já viu até um vídeo sobre isso, né? Que diz que os processos que operam hoje são os mesmos que explicariam os eventos do passado e que a mudança geológica é lenta e gradual sem a necessidade de catástrofes ou cataclismos. Darwin passou, em alguns momentos, por fenômenos geológicos interessantes, como estar no local de um terremoto, né? Então, Darwin conseguiu perceber o impacto de terremotos, por exemplo, que ele estava no exato momento que o terremoto aconteceu. A geologia, portanto, um ponto fundamental, né? Mais uma vez, né, chamar atenção para isso. Darwin levou em conta a origem e a localização dos fósseis, fenômenos vulcânicos, tempo geológico e a ideia de uniformitarismo que foi muito difundida pelo Charles Lyell. Então, se não fosse os conhecimentos que Darwin tinha de geologia, dificilmente ele conseguiria chegar às suas percepções sobre variações na natureza, né? Por influência de Lyell, por exemplo, Darwin percebeu que os fósseis apresentam diferenças bruscas de um extrato para outro, e embora faltem fósseis intermediários, né? Porque você tem ali, nem sempre você vai encontrar essa sequência exata, mas era possível identificar relações de parentesco em estratos geológicos diferentes, né? Eu já falei aqui, à medida que a gente funda na Terra, a gente vai regredindo no passado e encontrando material geológico cada vez mais antigo. Bom, Galápagos é sem dúvida um ponto importante, mas é bom entender que o Darwin esteve, por exemplo, na Indonésia, no Tahiti, em 15 de novembro de 1875. Em 7 de março, esteve na Bahia, Rei Jorge,
na Austrália, onde ele conheceu, por exemplo, o ornitorrinco, que é um mamífero que bota ovo. Esse animal aí também, que é o kiwi, animal que está na foto, que também é um animal que bota ovo, né? Parece muito uma ave, uma ave muito antiga, perdão, esse animal é uma ave muito antiga, né? Muito primitiva, sem asa ainda, né? Em 2 de abril de 1836, ele teve nas Ilhas Keeling, e finalmente, em 2 de abril de 1836, ele, 2 de outubro, perdão, de 1836, eles voltam à Inglaterra, chegando em Falmouth. Bom, essa viagem ela foi espetacular, né? Ao final da viagem, Darwin possuía um diário com registros detalhados, com cerca de 770 páginas escritas, né? Imagina, essa imagem é uma brincadeira, né? Darwin não tinha laptop, imagina o volume de anotações que ele fez, né? E ele colecionou essas notas sobre biodiversidade e sobre geologia, né? E ele colecionou ao longo desse período 1.529 espécimes conservados em álcool e 3.907 peles, ossos e espécimes desidratados. É claro que esse material todo não caberia no Beagle, né? Não teria como Darwin carregar isso. Mas o que, que aconteceu ao longo da viagem, por exemplo? Ao longo desses 5 anos, o Darwin colecionava, preparava o material e, quando parava num determinado local, ele despachava para a Inglaterra exatamente para o Henslow, né? Então, o que, que acontecia? Vamos lembrar que não tinha internet, nada, enfim, nem telefone, nada disso. Então, o Darwin, enquanto viajava, todo o material que ele coletou, à medida que ia chegando à Inglaterra, o Henslow recebia aquilo, distribuía para os especialistas, e muita gente já estava ficando muito impressionado com tudo que o Darwin tinha descoberto, né? De tal maneira que, e aí o Henslow entra em cena de novo, né? Ele é o grande nome da vida do Darwin, ele acabou popularizando demais o Darwin, né? Porque o Henslow, eticamente, distribuía o material dando créditos ao Darwin. Então, curiosamente, o Darwin, que volta à Inglaterra, é um cara já muito conhecido, ele é muito famoso, né? Ele saiu como desconhecido, mas volta como um cara famoso, inclusive respeitado pelo próprio pai. O pai dele acaba tendo muito orgulho, né? Porque o Davi vira uma figura muito popular, muito famosa, mesmo sem estar na Inglaterra. E aí, né, quando essa volta à Inglaterra, é que ele começa os seus estudos mais formalmente, para até chegar na publicação do livro dele, né? Darwin vai multiplicar suas observações zoológicas durante mais de 20 anos, né? E só em 1859 ele vai publicar o seu livro, né? Ele demonstra, então, nesse livro, que os indivíduos adaptados ao meio sobrevivem e transmitem suas características à descendência. É o que ele vai chamar de seleção natural, né? Bom, vou voltar a falar do livro depois. É claro que não foi só fundamentado no que ele coletou, né? E aí fica mais uma dica, mais um parênteses para vocês. Eu falo muito com aqueles estudantes que trabalham comigo, como estagiários, né, como voluntários ou bolsistas nos projetos de pesquisa que a gente desenvolve. De nada adianta você coletar muito material em campo se você não tem um bom conhecimento teórico. E Darwin tinha um grande conhecimento teórico, além da grande habilidade de coletar material em campo. Mas alguns livros, em especial, despertaram muito as ideias de Darwin e permitiram com que ele fizesse correlações importantes. Um livro, a gente já citou nas aulas anteriores, que são os trabalhos do Thomas Malthus sobre um ensaio sobre princípios de população, onde o Malthus chama atenção para o desafio, né, entre crescimento populacional e produção de alimento, gerando uma competição, né? Darwin imaginou que isso poderia ocorrer na natureza também. Então, ele chega a dizer isso, né? Estando bem preparado para apreciar a luta pela vida que se dá por toda parte, em decorrência da observação prolongada e contínua dos hábitos dos animais e das plantas, ocorreu-me prontamente que, naquelas circunstâncias, as variações favoráveis tenderiam a ser preservadas
e as desfavoráveis a ser destruídas. O resultado disso seria a formação de novas espécies. Desse modo, portanto, eu finalmente havia conseguido uma teoria com que trabalhar. Então, Darwin começa a trabalhar as suas ideias a partir dessas observações que a gente viu aí. Nessa volta à Inglaterra, tem uma curiosidade interessante, né? O Darwin ele conhece a sua prima, né? Uma, uma senhora chamada Emma Wedgwood, também da outra família, por parte de mãe, prima por parte de mãe, e ele então resolve se casar. Mas até se casar, ele mostra, né, um cientificismo, inclusive nesse momento, foram encontradas notas onde ele colocava lá se deveria ou não casar, quais as vantagens disso, né? Então, por exemplo, a vantagem de casar é ter uma companhia constante, uma amizade na velhice, né? Algo para se amar e compartilhar, carinho, né? Alguém que cuide da casa, um charme na música, né? E os trejeitos femininos, né? As crianças podem ser cuidadas por ele, alguém para cuidar das crianças na velhice, né? E muito curioso, né? Melhor que ter um cachorro, segundo Darwin. Mas ele achava também que se ele não casasse, ele teria algumas vantagens, como não ter compromissos, né? Ter liberdade para ir onde ele quisesse, escolher os eventos sociais, na verdade, né? Visitar clubes, né? De homens, etc. Não ser forçadas a visitas a parentes, né? Desnecessários, não ter uma vida trivial, né? Teria mais dinheiro para comprar livros, isso é uma coisa interessante, né? E mais tempo para ler os livros, inclusive, né? E não ter gastos e ansiedade com crianças. Então, era comentários do Darwin, e, um fim, o fato é que ele resolve se casar em 1839 com a Emma Darwin, o Edward Darwin. Por que falar nisso, né? Não é só uma fofoca de casal, é porque Emma foi muito importante na vida dele. Primeiro, do ponto de vista financeiro, né? A Emma era também de uma família muito rica, então unir a fortuna do Charles com a da Emma possibilitava, por exemplo, que ele não precisasse trabalhar formalmente, né? Darwin não recebeu salário nunca na vida dele. Ele viveu da fortuna e da herança que ele recebeu dos pais junto com os pais da Emma. E ali eles tiveram 10 filhos, né? Uma prole bastante numerosa. Então, esse é o casal, Charles e Emma. Bom, esqueci de dizer que Emma, além de tudo, era uma parceira de vida do Darwin. Emma falava várias línguas, inclusive alemão, que o Darwin não falava. O alemão era uma língua muito utilizada na ciência na época. Então, Emma foi muito importante para ajudar ele, por exemplo, nas leituras, sem falar do companheirismo. Emma realmente foi uma mulher, uma parceira de vida, que ajudou muito Charles ao longo da sua história. Como eu disse, eles tiveram 10 filhos, né? Alguns estão aí, o relacionamento dele com as crianças era muito forte, né? Embora um dos dramas da vida dele tenha sido perder um de seus filhos, né? Eu vou contar isso depois. Quando casam e voltam para a Inglaterra, Darwin se muda para o interior da Inglaterra, numa região chamada Down, onde ele se estabelece na sua casa e ali vive até morrer, né? Darwin não era um cara social, não gostava de eventos sociais, né? Então foi praticamente uma reclusão com ele e a família. Muito raramente ele ia para os eventos científicos e, mas recebia muitos amigos na sua residência. E nessa propriedade, ao longo dos anos que ele permaneceu ali, ele estudava e aprimorava o seu conhecimento. Darwin fez muitos experimentos com plantas domesticadas, né, como tomates, estudou bastante fenômenos de seleção artificial, utilizando cães, mas principalmente pombos, né?
porque ele podia matar os pombos, estimular cruzamentos. Então, ele começou a entender o processo de seleção induzido pelo homem, né, o que a gente chama de seleção artificial, mas isso abre leques para uma percepção do que poderia ocorrer na natureza, né? Ele então começa a entender como o processo de domesticação e de seleção artificial poderia influenciar também processos naturais, como da seleção natural. Muito bem. Darwin é conhecido pelo livro Origem das Espécies, mas ele publicou muitas coisas sobre muitos outros temas, né? Então, por exemplo, ele publicou entre 1839 e 1843 cinco volumes, ele editou e supervisionou cinco volumes sobre a zoologia da viagem do Beagle, né? Em 1842, ele publicou sobre a estrutura e distribuição de recifes de corais. Em 1844, ele publicou observações geológicas sobre ilhas vulcânicas. Ilhas vulcânicas são fundamentais para a gente entender a biodiversidade, a origem da biodiversidade. Em 1846, ele publicou observações geológicas da América do Sul. Em 1849, ele publicou a geologia de um manual de percepções científicas, né, preparado para o uso ah, do, do, do da realeza, né? Uma adaptação para viajantes em geral, ou seja, uma percepção da importância das viagens naturalísticas, né? Em 1851, ele publicou uma monografia sobre cirripédios, né, que são cracas. Em 1851, outra monografia sobre fósseis. Em 1854, de novo, sobre cirripédios, com ilustrações. Em 1854, sobre balanídeos e ferrucida, que são famílias de cracas também. Perdão, cirripédios não são cracas, cirripédios são crustáceos, né? E em 1858 ele publica um artigo muito interessante que é sobre a perpetuação da variedade de espécies por meio de seleção natural. Na verdade, o primeiro trabalho que ele toca sobre o assunto de seleção natural foi publicado em 1844, né? Onde ele fala rapidamente sobre a origem das espécies de seleção natural. Esse trabalho ele é fundamental porque ele registra o estudo do Darwin no assunto. E isso vai ser muito importante porque nós vamos ver depois a influência dos trabalhos de Wallace. Então, em 1844, Darwin publica esse artigo e vinha avançando muito bem nos estudos, nas pesquisas, até que um dos eventos mais significativos da vida do Darwin ocorre. A sua filha Anne morre em 1851. Anne era a filha mais próxima de Darwin, né? Ela também tinha uma paixão pela natureza, acompanhava o pai nos trabalhos. Então, a morte dela mudou muito Darwin, né? Principalmente porque Darwin atribuía a morte. Ela morre por uma doença muito parecida com o Darwin tinha. O Darwin, quando volta da viagem, ele se torna uma pessoa muito doente, né? Ninguém sabe exatamente o que ele tinha, mas ele tinha problemas estomacais sérios. Muitos falam que ele teria adquirido a doença de Chagas e isso ter sido a causa dessa doença dele. Mas ele atribuía a doença da filha, que era muito parecido com ele, ao fato dele ser casado com uma prima, né? A consanguinidade. Então, Darwin se puniu muito quando a filha morre em 1851, e isso é uma ruptura muito importante para ele, né? Bom, mas aí entra em cena, obviamente, a figura do Alfred Wallace, que a gente já comentou alguma coisa, né? Lembro que o Wallace esteve no Brasil em parceria com o Henry Bates, então a viagem deles ao Brasil é bastante significativa, mas, sobretudo, os trabalhos de Wallace na Malásia, né, no Ocidente. Eu postei aí o link para um documentário, A Viagem Esquecida de Alfred Russel Wallace, que é brilhante. Se você ainda não assistiu, precisa assistir para entender a importância de Wallace na ciência. O Wallace, então, envia
para o Darwin alguns estudos muito importantes, né? O Wallace, em 1855, escreve sobre como são introduzidos novas espécies na natureza, e esse trabalho é enviado para o Darwin e choca o Darwin, né? O Darwin, quando lê esse trabalho, o trabalho, principalmente o trabalho de 1858, né, sobre a tendência das variedades se afastarem indefinidamente do tipo original, o Darwin fica tão assustado e tão maravilhado, porque ali estavam questões que o Darwin ainda não tinha respondido, como a influência do isolamento geográfico e o processo de especiação, que é a formação de novas espécies, né? O próprio Darwin chega a dizer no seu diário que o ensaio do Sr. Wallace era admiravelmente formulado e bem claro. Quando o Wallace manda a carta dele com o trabalho para o Darwin, a intenção do Wallace era que o Darwin as publicasse, né? E o Darwin já era um pesquisador famoso, o Wallace um mercador pouco conhecido, mas o Darwin se pressiona. E aí a gente tem versões diferentes da história, né? Alguns vão dizer que o Darwin se apropriou dos trabalhos do Wallace, mas não parece ser isso, né? Como a gente já falou. O fato é que o Darwin quase desiste do seu trabalho ao ver que o Wallace tinha publicado ideias muito mais robustas, muito mais coerentes, muito mais claras, que o próprio Darwin, ao longo de 20 anos, estava tentando entender, mas os amigos de Darwin sabiam do esforço dele e que ele estava trabalhando nessas ideias, inclusive tinha publicado em 1844 um rascunho sobre isso. O Darwin não tinha intenção de continuar os estudos, mas os amigos sugeriram então que o Darwin juntasse as informações dele às informações de Wallace e isso fosse apresentado na Sociedade Linneana em Londres, e foi o que aconteceu. Sem a presença do Darwin e sem a presença do Wallace, que estava lá na Malásia, os amigos, principalmente Huxley, eh, eh, apresentam o trabalho de ambos no dia 1º de julho de 1858, numa reunião da Sociedade Linneana em Londres. Bom, essa era a sede da sociedade no meados do século XIX. Ali, grandes cientistas, os maiores cientistas do mundo se reuniam, né, para discutir ciência de uma maneira muito formal, né? Lembra que as sociedades científicas são algo importante do século XIX, né? Se formalizam e se popularizam no século XIX. E o trabalho apresentado, como eu falei, de autoria de Darwin Wallace, se chamava exatamente sobre a tendência de espécies a formarem variedades e sobre a perpetuação de variedades e espécies por meios naturais de seleção, por meio de seleção natural. Bom, curiosamente, esse trabalho não chamou atenção no momento, né, naquele início, e recebeu, inclusive, críticas, né? Está registrado na ata dessa reunião, pelo secretário da sociedade, em 1858, o seguinte trecho: ó, esse ano seria um ano fraco em que trabalho nenhum incitaria nenhuma novidade no estudo da história natural. Então, isso mostra como é difícil a gente apresentar uma ideia, defender e popularizar essa ideia, né? O próprio Darwin diz isso, né? Isso mostra como é necessário que qualquer ideia nova seja explicada com considerável minúcia para despertar a atenção do público. Darwin, então, não participou dessa reunião, mas esse estudo não gerou polêmica no primeiro momento, né? E o Darwin continua a sua história até que ele resolve, um ano depois, em 1859, publicar o livro A Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural, ou A Preservação das Raças Favorecidas, né, na Luta pela Vida. Publicado em 1859, o livro é um impacto, né? Cai como uma bomba na sociedade. Ele vende 1.250 exemplares, todos que tinham sido produzidos em um único dia, né? E começa o debate radical sobre o assunto. Nesse momento, com a publicação do livro, aí sim, os debates se tornam acalorados, né? Em alguns casos no mundo até hoje, mas nós temos reações muito radicais, de aqueles que entenderam e defendiam as ideias darwinistas e aqueles que tentaram abalá-las, né? Por que esse livro foi tão importante?
Porque uma coisa é você apresentar um trabalho para cientistas numa sociedade, outra coisa é você publicar um livro que torna, obviamente, para a própria palavra diz, né, público, todo mundo tem acesso, né? E nesse livro, duas ideias estavam muito claras, né? A origem, o livro de 1859, ele trazia primeiro a ideia de que todos os organismos descendem de um ancestral, de ancestrais comuns, e a segunda ideia é que o principal agente da evolução é a seleção natural. Muito bem. Hoje nós sabemos que não é bem assim, mas naquele momento era uma informação bastante radical, porque rompia com a criação, né, do homem. Embora Darwin não tenha explicitamente falado do homem nesse livro, ficou claro que ele inseria o homem nesse contexto de seleção natural, né? E isso então vai gerar toda a polêmica. Muito bem. O que é a seleção natural? Claro que vocês vão ter disciplina de evolução depois, mas só para a gente entender o que foi colocado, né? A seleção natural está fundamentada em três princípios. Primeiro, o chamado princípio da variação, que diz que existem variações entre indivíduos de uma mesma espécie e que essas variações são passadas de descendente a descendente, né, de geração em geração. O segundo princípio, que vem do trabalho do Malthus, é o princípio da superpopulação, que diz que espécies tendem a produzir muito mais excedentes do que as que podem sobreviver. E o terceiro princípio é o princípio da seleção, né, em que Darwin defende que o ambiente favorece alguns membros da espécie que teriam uma variação em particular. Muito legal. É, em outras palavras, isso ficou conhecido como darwinismo, né? O darwinismo, então, está fundamentado na seguinte sequência: olha, existem variações individuais dentro de uma mesma espécie, isso é inevitável, né? Isso é perceptível, o Darwin mostrou isso. Outra coisa que é ecologicamente clara, que todo mundo conhece, né? O número de indivíduos de uma população se mantém mais ou menos constante ao longo da história. Esse gráfico é muito comum nos estudos de ecologia, vocês devem ver isso na ecologia de populações, né? Então, todas as populações elas se estabelecem, têm um crescimento rápido, depois passam a crescer mais lentamente e em algum momento se estabilizam, né? Acontece que sempre vai o número de indivíduos que nascem é muito maior do que o número de indivíduos que atingem a maturidade sexual. Por isso essa estabilidade naquela curva lá. Então, o Darwin percebeu que desde que nasce os indivíduos estão numa constante luta pela vida e que os mais aptos teriam mais chances de sobreviver. Vejam, Darwin nunca falou mais forte. O Darwin usou uma palavra chamada fitness. Fitness significa aptidão. Então, aqueles mais aptos sobreviveriam por mais tempo e deixariam logo maior número de descendentes. Ser mais forte não significa ser mais apto, nós mesmos somos um exemplo claro disso, né? Essas características adaptativas seriam transmitidas de pais a filhos, né? E é isso que o Darwin chama de seleção natural. Ou seja, o MEI exerceria uma seleção natural sobre os indivíduos, favorecendo aqueles mais aptos. Bom, isso cai como uma bomba na sociedade. Como Darwin não gostava de polêmica, ele participou de muitas poucas discussões, mas ao contrário de Darwin, ele tinha um amigo mais jovem, chamado Thomas Huxley, que ficou conhecido como Bulldog de Darwin, porque o Huxley comprou as brigas públicas do Darwin, né? O Huxley ele frequentava as universidades, os debates científicos, defendendo com unhas e dentes e comprando todas as críticas, todas as brigas daqueles que iam contra os trabalhos do Darwin. O Huxley é responsável por essa imagem de 1863, onde ele publica um livro, As Evidências do Lugar do Homem na Natureza, que, inclusive, ironicamente, de novo, essa imagem acaba levando a um equívoco de interpretação importante, né? Porque, vejam, quando o Huxley faz essa imagem, o Huxley não estava mostrando uma sequência de eventos, de macacos até humanos, né? Não, o Huxley estava mostrando estudos de anatomia comparada, porque essa é a grande diferença do darwinismo
para o lamarquismo, né? O Darwin não via a natureza como uma escada evolutiva, mas sim como uma árvore. Ou seja, Darwin nunca falou que o homem veio do macaco. O que o Darwin falava é que o homem e outros macacos têm ancestral comum, né? Mas essa figura é uma figura que se popularizou muito e até hoje quem entende um pouco de evolução, inclusive professores, né, acabam usando essa imagem, induzindo ao erro da escada evolutiva de Lamarck, né? Então, A Origem das Espécies foi publicada, como eu falei, em 1859. No entanto, foram 6 edições, cada vez mais o Darwin aprimorando, corrigindo, melhorando exemplos. Né? A quinta edição, desculpa, perdão, uma segunda edição foi publicada em 1860. Perdão. Foram várias edições publicadas, né? Até a última edição de 1860, se eu não me engano. É isso. Né? Depois a gente vai ver melhor sobre essa questão. Mas o fato é que o Darwin publicou, então foi aprimorando o seu conhecimento até ter diferentes versões do livro Origem das Espécies. Diferentes versões mais melhoradas, com novos exemplos, etc. Como eu falei, o Huxley comprou todas as brigas, até um episódio muito famoso que vai ser retratado no documento que eu vou sugerir para você, no documentário que eu vou sugerir para vocês, que foi a briga entre Huxley e um importante bispo da Igreja Católica do século XIX chamado Wilberforce, né? Em 1860, durante a sessão anual da Associação Britânica para o Progresso da Ciência, o Huxley, que era o grande darwinista, né, e um apologista do evolucionismo, ah, entra num debate em que o Wilberforce estava tentando ironizar os trabalhos do Darwin. E esse debate ficou forte, né, porque o Wilberforce vai provocar o Huxley exatamente com esse pensamento. Essa coisa de dizer que o homem veio do macaco foi, na verdade, uma forma de diminuir e ironizar o trabalho do Darwin. Volto a dizer, Darwin nunca disse isso. O próprio Wilberforce usa isso, né? Ele vira para o Huxley e diz: E o senhor? O senhor descende do macaco por vosso avô ou por sua avó? E o Huxley responde, né? Se eu tivesse que escolher o ancestral entre o macaco e o universitário obtuso, não há nenhuma dúvida que eu optarei pelo macaco. Isso gera um alvoroço danado, né? É, muitas a, muita controvérsia, né? Muita gente a favor e contra, a igreja muito preocupada com a sua soberania, com a sua supremacia, o seu domínio, né? Então, tem o bispo de Worcester, diz o seguinte: descender o macaco, esperemos que não seja verdade, mas se for, oremos para que isso não seja conhecido. Então, vira um debate muito significativo, né? Então, aí, corrigido, então, a segunda edição foi de 1860, a terceira edição em 1861, a quarta edição em 1866, em 1869, a quinta edição do livro, né? E em 1872, a sexta edição e a última edição do livro, perdão, a última edição é de 1876, né? Que é esse original aí. Aliás, uma curiosidade para vocês, né? Quando vocês comprarem, se um dia, recomendo que, como qualquer biólogo tenha, uma cópia da Origem das Espécies na sua biblioteca particular, é importante você ver que só tem uma edição em português da primeira edição original, né? Normalmente, o que a gente recebe já é a edição traduzida de 1876. Então, às vezes, é muito interessante a gente comparar os dois diferentes edições para a gente ver como Darwin foi ah, eh, eh, melhorando a sua percepção sobre ou as suas explicações sobre o mecanismo de seleção natural. Por que isso, pessoal, né? É importante a gente entender que o Darwin, na verdade, quando você lê A Origem das Espécies, ele é muito mais um livro de ecologia do que um livro de evolução. Porque o Darwin não teve a percepção sobre especiação, por exemplo. Isso é uma ideia wallaciana, com muita clareza.
né? Mas o Darwin descreveu um mecanismo, descreveu bem um mecanismo ecológico que é a seleção natural. Bom, como eu disse, a maneira dos que eram contrários à sua ideia era ridicularizar o Darwin, né? Então, aí algumas figuras da época, o Darwin é apresentado como um anticristo, como um ateu, como um cara que não era religioso, e nada disso é verdade, né? Darwin, inclusive, tinha uma relação religiosa importante, que, é claro, foi abalada com a morte da filha dele, mas o Darwin nunca advogou contra a existência de Deus ou comprou briga com a igreja. Isso foi muito mais uma briga secundária da qual ele nunca participou, né? É, embora as críticas fossem muito fortes, né? Como essa de um professor da época que dizia que tudo que havia no livro de novo era falso e tudo que havia de verdadeiro era velho. Mas o Darwin ele evitava as controvérsias, né? Ele diz o seguinte: alegra-me ter evitado as controvérsias e deve isso a Lyell, desculpa, que muitos anos atrás aconselhou-me com veemência a nunca me envolver em polêmicas, pois isso raramente trazia alguma coisa de bom e provocava uma terrível perda de tempo e paciência. Então, o Darwin publicou o livro foi defendido por seus amigos, ele fica recluso em Dal. E ali ele continua aprimorando, né? E vai publicar outros importantes livros. Em 1871, publica A Descendência do Homem em relação à seleção sexual, onde ele apresenta um componente da seleção natural, que é a seleção sexual, e que trata especificamente do homem, no seu livro de 1871. Em 1872, ele publicou outro livro muito interessante, que é a Expressão das Emoções em Homens e Animais, né? O Darwin ficou conhecido por brincar com o seu bebê sobre expressões. Então, ele começa a tocar em 1800, já no fim da vida, explicitamente em características da evolução do homem, até que ele morre em 1882, em 19 de abril de 1872. Darwin morre muito respeitado, né? Claro que muita gente ainda era contra ele, mas como ele era de uma família muito tradicional, ele não teve um enterro simples, né? O enterro dele foi algo, um evento, né? Estavam ali grandes nomes da ciência, inclusive Alfred Wallace foi um dos que carregou o corpo, né, do Darwin, o caixão de Darwin, que, por influência de grandes pesquisadores e cientistas da época, foi enterrado no local mais nobre da Inglaterra, que é a Abadia de Westminster, né? Onde ali está, por exemplo, Isaac Newton. O Darwin foi enterrado ao lado de Isaac Newton, num local de grande influência e respeitabilidade, né? Darwin, então, marca o século XIX. O livro A Origem das Espécies é considerado o mais importante, né, da história, e muitos defendem isso, né? Ainda no século XX, Dewey, John Dewey disse: sem dúvida, a Revolução Científica que teve seu clímax em A Origem das Espécies é a maior dissolvente das velhas questões, a maior precipitadora de novos métodos, novas intenções, novos problemas dentro do pensamento contemporâneo. E o outro filósofo, já em meados do século XX, diz: né, não existem ciências atuais, atitudes humanas ou poderes institucionais que permaneçam não afetados pelas ideias que foram cataliticamente liberados pelo trabalho de Darwin. Os trabalhos de Darwin marcam uma transição fundamental na ciência, né? A gente deixa para trás a ideia de que a natureza permanece estática num equilíbrio perfeito e considerando, então, que muitas espécies foram extintas no decorrer dos tempos, que existe competição causada por pressão populacional e que a seleção natural e a luta pela existência são mecanismos evidenciáveis na natureza, isso abre portas para a gente enxergar a natureza não como algo estático e criado, mas algo que é dinâmico, que se transforma
e que novas espécies surgem, novas desaparecem, e que é exatamente é, essa mudança ao longo do tempo é que mantém uma certa uma harmonia na natureza, que muitas vezes está baseada exatamente em relações desarmônicas, né? É, e aí, para a gente entender tudo isso, isso alavanca uma nova ciência, né, que é exatamente a ecologia, que é uma ciência irmã da evolução. Né? Ecologia, você não entende evolução sem entender ecologia, não dá para entender ecologia sem entender evolução, e ecologia é uma ciência que surge ainda no século XIX, cunhada por um naturalista chamado Ernest Haeckel, que em 1869 publica o livro Morfologia Geral dos Organismos, em que ele propõe a palavra ecology, que vem de oikos, casa, e logos, de estudo. E o primeiro conceito de ecologia tem muito a ver com os trabalhos de Darwin. Né? Haeckel escreve: por ecologia, nós queremos dizer o corpo do conhecimento relativo à economia da natureza, a investigação de todas as relações do animal, tanto com o seu ambiente orgânico quanto com o seu ambiente inorgânico, incluindo, acima de tudo, suas relações amigáveis e não amigáveis com aqueles animais e plantas com os quais ele entra em contato, direto ou indireto. Em outras palavras, ecologia é o estudo de todas as complexas relações referidas por Darwin como as condições da luta pela existência. E é isso que a gente faz hoje, né? A ciência, a ecologia é uma ciência extremamente importante que nos ajuda a entender como a natureza funciona. Bom, pessoal, esse foi um breve relato do maior nome da ciência do século XIX, do seu livro. Eu vou, na quinta-feira, divulgar um link de um documentário que vai revisitar todas as informações e aprofundar em várias questões, e aí a gente vai avançar até o final da nossa disciplina. Quero lembrar que na terça-feira que vem, no dia 10 de setembro, nós teremos a nossa última aula, que vai ser um encontro síncrono, né? Onde vamos poder fazer uma avaliação aí da disciplina e de como as coisas aconteceram até hoje. Lembro também que é o dia 10 é o limite para enviar a terceira avaliação, que é sobre um naturalista do século XX ou XXI, que são figuras mais modernas, né? Ah, então é isso, né? Nos vemos no dia 10 no encontro síncrono, né? Eu mando o link lá no nosso grupo e no SIGA no dia, e bons estudos para vocês, então. Até lá.